Olá, meus amigos e minhas amigas, seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa sala de aula para falar agora sobre risco país. Olha só, risco país, o que pode ser isso? Risco é a chance de algo sair diferente do que eu imaginava. Eu esse ano espero que o meu time seja campeão do Brasil, campeão do Campeonato Brasileiro. Qual o risco que pode acontecer? De não ser, ou seja, de acontecer algo diferente do que eu espero. Então, risco, acontecer algo diferente do que se espera. Só que esse risco do país, o que pode ser? Ó, o Brasil emite títulos. As pessoas vêm aqui e compram títulos que o Brasil emite. Esses títulos que o Brasil emite, obviamente, são títulos de dívida. Então, o que é esse risco país? O que é risco? Sair diferente do que eu imagino. O que pode sair diferente do que eu imagino no país? O Brasil não ganha a Copa do Mundo? Não, não é isso. Risco país é a chance de o país não honrar seus compromissos. Ou seja, o Brasil emitiu um título e na hora de pagar esse título deu default, deu calote. Essa é a ideia básica. Imagina o seguinte, ó, eu sou péssimo em desenho aqui, mas o Brasil é mais ou menos assim, se eu não me engano. Meu Deus, que horror. Ó, Brasil está aqui, vou até botar a legenda aqui para ficar claro. Aí, a galera que, por exemplo, está aqui no exterior, tá? Aí está aqui os investidores externos. Vou botar aqui, externo. O cara olha aqui para o Brasil e fala assim, quero investir lá no Brasil. Vou comprar títulos do Brasil, é um país emergente, está em desenvolvimento, está crescendo, está quase chegando lá, está chegando a hora daquela galera lá da América do Sul. Bacana. Mas, tudo é relação risco-retorno. Então, ele vai olhar o seguinte, ó, esse risco país tem um número. Essa chance do Brasil não honrar seus compromissos aqui financeiros, tá? Ou seja, dos títulos que ele emite, tem um número. Aí, olha só, quando a gente fala assim, olha, vou usar esse lado aqui, o risco país hoje está em 200 pontos, por exemplo. O que é isso? Ah, o risco país está em 200 pontos. Esses 200 pontos aqui quer dizer 2%. 200 pontos é 2%, que é base percentual aqui, tá? Então, basis point e tal, ponto base, 200 pontos base, ou seja, 2%. Aí, se tiver 2.000 pontos, está 20%. Se tiver 100 pontos, está 1%. Ah, Lucas, entendi. Então, quando o William Bonner lá fala no Jornal Nacional que o risco país bateu seu recorde mínimo, agora está em 200 pontos, quer dizer que os títulos que o Brasil emite, o gringo lá, o cara que está no investidor externo, vem no Brasil e compra títulos a 2%. É isso, Lucas? Não. Sabe por quê? Esse aqui é o risco do Brasil. Ou seja, o que acontece, tá? Para investir no Brasil, porque olha só, o investidor externo é o seguinte, ele tem o recurso na mão dele, tá aqui o recursinho na mão dele, ó. Aí, olha só, ele olha para o Brasil com um olho e olha aqui para esse lado, para os Estados Unidos da América com outro olho, por exemplo. E aqui no mundo, aqui no Brasil, quando a gente fala o seguinte, olha, o teu dinheiro, por exemplo, tu pode investir em ações ou tu pode investir no título público. É ou não é? Sim. Só vai investir em ações se ações deram uma rentabilidade esperada maior do que título público. Por quê? Título público, título do governo, é considerado risco zero dentro do Brasil. É ou não é? Sim, porque a chance do governo quebrar, teoricamente, é zero. Se ele quebrou, todo mundo já quebrou. Então, a única forma de tu investir em ações ou investir em qualquer outro mercado é se o potencial de retorno for maior do que o título público. Senão tu fica um título público sem risco nenhum. E esse investidor aqui olha para os Estados Unidos e olha para o Brasil. Qual que é mais arriscado? Brasil, obviamente. Os Estados Unidos é considerado no mundo o cara
do risk-free. Ou seja, risco zero. Então, ele olha para os Estados Unidos e fala assim, ó, nos Estados Unidos eu tenho risco zero. No Brasil, eu tenho risco do Brasil. Então, olha só, para investir nos Estados Unidos, ou melhor, perdão, para investir no Brasil, ele fala assim, Brasil, tudo bem, meu nome é investidor, eu quero investir dinheiro no seu país. Mas eu só tenho essa bolada aqui, esse saquinho de dinheiro, e eu boto esse saquinho ou nos Estados Unidos ou em você, Brasil. Para colocar no teu país, Brasil, eu exijo o quê? Eu exijo o que os Estados Unidos me paga, ou seja, a taxa dos Estados Unidos, porque essa é risco zero, mais um prêmio pelo risco. Prêmio pelo risco. Ah, entendi. E que prêmio pelo risco é esse, senhor investidor? O cara do Brasil pergunta. E fala o seguinte, ó, é a taxa dos Estados Unidos, que é o risco zero, mais, olha aqui, ó, o risco país do Brasil, ou o risco Brasil. De cada dia, de cada momento. Ou seja, nessa situação aqui, em que, no meu exemplo, o risco país está em 200 pontos, o que ele iria exigir para botar o dinheiro no Brasil hoje? Taxa dos Estados Unidos, que é o risco zero, mais 2%, que é o risco país. Então, quando tu ouvir falar lá, olha, o risco país hoje bateu 500 pontos, o que significa? Significa que a galera, para botar grana aqui no Brasil, está exigindo a taxa livre de risco no mundo, que é a taxa dos Estados Unidos, taxa do bonde dos Estados Unidos emitido, mais o risco, mais os 5%, quando for 500 pontos. Ou mais os 2%, quando tiver 200 pontos. Ou seja, está exigindo, é o prêmio do risco, é o prêmio de risco por estar investindo no Brasil. É a chance do Brasil não honrar seus compromissos. Quanto maior isso aqui, significa que mais desconfiado o investidor externo está com relação ao Brasil. Por exemplo, lá em 2002, quando o governo Lula assumiu o país, se tinha uma grande incerteza sobre o que ia acontecer. Depois o Brasil, foi super bem, melhorou muito, ganhou grau de investimento, os caras fizeram um baita trabalho, bacana. Mas até a sua posse, se tinha uma grande desconfiança, porque, era um cara que até então nunca tinha entrado no governo, não se imaginou assim, o que o cara vai fazer, ninguém sabia. Aí, o investidor externo começou assim, vai entrar um cara novo lá que nunca entrou. Cara, tô desconfiado. Essa galera começa a ficar com dúvida. E aí o que aconteceu com o risco país? Cara, transbordou, foi absurdamente alto. Por quê? Porque o cara estava desconfiado do que ia acontecer. Aí assumiu, começou a botar gente boa para trabalhar dentro do governo e tal, acabou os investidores, isso não é a minha opinião, tá? Os investidores externos começaram a ter mais confiança e baixou o risco país. Fato. Por quê? Porque os caras começaram a acreditar mais no que estava acontecendo aqui dentro. Mas até o cara assumir, os caras tinham muita dúvida. Então, o risco país, bombou, explodiu. Depois, se acalmou mais. Ou seja, isso aqui, quanto mais alto, significa que a galera está, o quê? Mais desconfiada. Olha, tem incerteza lá. Ou seja, quanto maior a incerteza, maior o prêmio pelo risco. Maior o risco país que eu exijo para entrar no país, para entrar em investimentos naquele país, tá? E isso... Bom, por que sobe então ou por que cai? Basicamente confiança externa. Na questão de gestão econômica do país, questão de que o país vai de fato honrar os compromissos financeiros dele. E por que isso é bom ou ruim para o Brasil? Porque quanto mais alto tiver o risco país, mais caro vai sair essa taxa aqui. O cara vai pedir taxa dos Estados Unidos mais o risco país. Se tiver 800, é mais 8%. Ou seja, os títulos que o Brasil emite vai ser taxa dos Estados Unidos mais risco país. Quanto mais alto o risco país, mais alto é o custo do Brasil para emitir seus títulos. Porque isso aqui o Brasil não tem como mexer. Isso aqui o Brasil mexe a partir de confiança que ele gera para os seus investidores externos.
Então, quanto mais alto o risco país, mais caro a taxa de captação do nosso país frente aos outros investidores. Quanto mais baixo, mais barato para ele captar. Então, para o Brasil é melhor o quê? Quanto mais baixo, fica mais baixa, mais barato para o Brasil captar, e as pessoas confiam mais, tendem a trazer mais dinheiro para cá. Claro, espanta o especulador, porque o especulador quer o quê? O especulador quer taxa mais alta para ele ganhar mais dinheiro. Mas traz mais capital que o cara acaba confiando no país, tá? Então, falou em risco país, ó, falou em chance do país não honrar seus compromissos, risco soberano aqui, tá? Ó, para que significa isso? Ele vai te trazer qual prêmio pelo risco que o investidor externo está exigindo para botar o dinheiro no Brasil. Porque ele pede taxa livre de risco mais o risco daquele país. Então, taxa livre de risco e taxa dos Estados Unidos mais o risco Brasil mais o risco país. Lembrando que é em pontos sempre que vai significar percentual. 200 pontos, 2%. Taxa dos Estados Unidos mais 2%. Essa é a barbada da vez, tá? Então, bastante tranquilo. Te espero no próximo vídeo, ó. Toma um café lá e descansa, meu amor. Tchau!